Olá, meus amigos. Hoje a gente vai conhecer a história aqui de um brasileirinho que talvez você que nasceu e foi criado, ou está sendo criado na igreja, se identifique com ele em alguns aspectos. Olha o que ele fala aqui. Ele fala o nome dele na história, tá? Mas como ele não me esclarece se eu devo ou não citar o nome dele, então eu vou chamá-lo de João, mas é um nome fictício, tá? Me chamo João, nascido e criado em lar mórmon. Meu pai, nascido no convênio, e minha mãe, conversa, desde novinha, me criaram em um lar toxicamente mórmon. Desde pequeno e sendo filho único com um ego extremamente inflado, por ser diferente dos outros rapazes que não conheciam a verdade. Cresci em um ambiente onde crenças que alegavam que os negros tinham a sua cor por não terem sido bravos o suficiente era uma doutrina normal, que dentro de casa eram faladas de uma forma normal. Fora isso, todos os dias leitura das escrituras e semanalmente reuniões familiares eram constantes na minha vida. Fiz todo o ritual mórmon padrão: batismo, rapazes e depois missão. Embora eu confesse que missão foi alguma coisa à parte. Desde pequeno, o sonho dos meus pais era que eu crescesse e me tornasse um bispo, presidente de estaca, etc. E por um período bem pequeno da minha vida, eu achei que eu queria isso mesmo. E modéstia à parte, eu sempre fui muito bom no que fazia. Enquanto crianças normais mormons estavam fazendo suas coisas de crianças, o pequeno João, seja ele, né? Estava lá lendo o livro de Mórmon, memorizando escrituras do seminário. Praticamente todos os festivais de oratório e super sábados estava eu vencendo. Então, meio que a liderança inteira esperava que eu fosse o prodígio quando crescesse. Super sábados eram atividades para os jovens do seminário que, acho não, acabaram faz tempo, né? Por muitas vezes eu era a pessoa que estava lá me dedicando e vendo minha família que vezes não tinha dinheiro e tirava de onde não tinha para pagar dízimo. Meu pai, uns anos depois, teve um AVC e com o dinheiro que ele estava ganhando, e com o dinheiro que ele estava recebendo do INSS, recebia um terço do valor do salário dele. E com a migalha que ganhava, fazia questão de pagar dízimo para a corporação Mormon. Meus problemas começaram na minha adolescência, quando fui forçado a estudar numa instituição adventista, que foi uma das piores experiências da minha vida. Vi muitas coisas que me irritavam, como uma aula obrigatória de religião que descaracterizava os ensinamentos do livro de Mórmon, morais que submetiam e corrompiam a organização em si. Tínhamos pastores que mentiam descaradamente para ferrar com alguns alunos e depois utilizavam o manto de pastor para no final não serem questionados e a vítima ser o aluno. Foi uma facada para mim perceber isso em organizações religiosas, mas ao mesmo tempo me fez questionar se essa mesma postura não acontecia também no lado da igreja mórmon. Na mesma época, nesse ambiente adventista, me aconteceu de eu fazer uma amizade com um rapaz que se tornou um dos meus melhores amigos mais tarde, que se dizia 100% ateu. E isso foi muito chocante para mim. Tentei convertê-lo muitas vezes e não sei como ele não me socou. E foi a partir daí que a minha história começa. A partir desse ponto, comecei a questionar muitas coisas. Presta atenção. Muitas doutrinas que não faziam sentido, até chegar ao ponto de escutar da minha mãe coisas como: você não tem que ficar questionando, tem que obedecer primeiro e depois aprender a lição. Isso nunca me desceu, embora eu ainda acreditasse em uma certa porção do que era passado. Um detalhe que eu preciso dizer é que na escola adventista que eu estudava, eles ensinavam apenas criacionismo, segundo uma verdade absoluta, até eu sair de lá e me deparar com darwinismo, né?
seleção natural e outros conceitos que, quando eu fui apresentado, minha mente parece que explodiu por ser tão diferente, mas ao mesmo tempo me pareceu uma forma mais científica e um desafio para realmente provar que o livro de Mórmon era verdadeiro. Estudando isso mais a fundo, acabei descobrindo que não existem comprovações científicas da migração do povo judeu em 600 anos antes de Cristo. Muito pelo contrário, os descendentes do povo do continente americano são descendentes das tribos do Sudeste Asiático há mais de 20 mil anos. Isso me fez colocar a crença mórmon em jogo, ir atrás da história da igreja, para talvez entender alguma coisa que não estava muito clara. E para mim isso foi um choque. Ao me deparar com fatos históricos da igreja, ver líderes que falavam supostamente direto com Deus, cometerem erros e entrarem em contradições com outros líderes, muitas vezes anulando a ordem do líder anterior, ou recebendo revelações quando o circo fechava para o lado deles, como na questão racial e da poligamia, por exemplo, me fez muito descrente em relação ao mormonismo. Até que eu fiz 18 anos e me senti muito hesitante em falar que não queria ir para a missão porque eu não acreditava em nada daquilo. Meu pai fez missão, meus tios fizeram missão e meu avô converso fez missão. Então eu fiquei muito hesitante em falar que não queria ir, principalmente porque era filho único e vivia com uma máscara de crente aos domingos. Foi então que eu decidi ir para a missão, depois de enrolar 2 anos, e foi uma parte horrível da minha vida. Fiz uma parte no Brasil, onde andávamos 30 quilômetros a pé, todos os dias. Nossa mesada era um valor ridículo recebido quinzenalmente, e basicamente meus pais me sustentavam. As acomodações eram quebradas, a liderança ineficiente que não fazia questão de ajudar os missionários. Graças a essa experiência, tenho problemas muito fortes na coluna até hoje. Depois de ficar um tempo no Brasil, fui fazer a maior parte da minha missão no exterior, onde a acomodação era totalmente diferente. Provavelmente ele fez uma parte no Brasil esperando o visto, tá? Para ir para o exterior. Que é para onde o chamado dele mandava, tá? Fui fazer a maior parte da minha missão no exterior, onde a acomodação era totalmente diferente, era de qualidade. Só que tive um presidente de missão no exterior que fez da minha vida um inferno, mas pelo menos a nossa qualidade de vida era melhor. Nesses 2 anos, além de sofrer preconceito por ser brasileiro e não poder contar com uma ajuda, porque eu era o safado da história sempre, posso afirmar que até 1 ano e meio eu dei realmente o meu melhor. Não quebrava as regras e no final, quando eu já tinha ligado o dane-se, ele usa um palavrão aqui, tá? Mas eu vou falar dane-se, tá? Acho que você sabe o que ele falou aqui, né? Sim, eu já não tinha mais perspectiva de nada e infelizmente tomei decisões que não eram as melhores, mas fiquei até o final da missão trabalhando. Mas minha cabeça, meus pensamentos já estavam em outro lugar. Eu fiquei preso naquele regime, sendo obrigado a seguir regras que são dados como mandamentos, à risca, no ponto de achar que se fizesse 1 minuto a mais da regra ou a menos, já achava que Deus estava me julgando. E isso me levou a uma crise de ansiedade e depressão severas. Voltei da missão muito desacreditado de tudo, revoltado por ter criado uma conexão com Deus e não o sentir. Os 3 anos depois da missão, tentei suicídio algumas vezes e tive que tomar antidepressivos. Não consegui trabalhar, atrasei minha vida profissional por causa disso, e meus líderes locais, sabendo de tudo, nem sequer mandaram mensagem para saber como é que eu estava. Pelo contrário, me cobravam da minha posição de LMA. Eu não sei o que é LMA. Se você souber, fala para nós aí, tá? No comentário. Era algum chamado que ele tinha na ala, que eu não conseguia acompanhar por causa de depressão profunda.
Ou seja, ele tinha um chamado na igreja e não estava magnificando porque ele estava com depressão, tá? No final do ano passado, escrevi minha carta de resignação, que foi negada pelo meu bispo e pelo presidente da estaca. Então, nem desse mal eu consigo me livrar de uma vez por todas. Quando assumi para minha família a minha descrença no mormonismo, além de estarem fervorosamente tentando me converter à força, ouvi um comentário da minha mãe que eu não consigo digerir. É melhor a gente se afastar, porque a gente não vai ficar junto quando morrer. Bom, esse foi meu desabafo e minha história. Uma última coisa. Leiam Santos e morram de inveja das séries de super-heróis. Essa última frase aqui eu não consegui também interpretar, mas tá aí o desabafo do nosso brasileirinho. Meu querido, muito obrigada por mandar a tua história aqui pra gente. Eu imagino que você tenha plena consciência de que essa experiência tua é a experiência de milhares de jovens aí espalhados pelo mundo inteiro, que são criados na igreja por pais que têm as melhores das boas intenções. Só que eles também não sabem que estão sendo explorados, usados e manipulados por uma empresa que se diz igreja, a única igreja verdadeira. É complicado, tá? Meus queridos, o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: existe uma razão pela qual esses caras se dizem falar com Deus e eles sobem no púlpito e falam para você o que você deve fazer. Eles se dizem ser profetas, videntes e reveladores. Os 15 aqui em Salt Lake, os 12 apóstolos e os 3 da primeira presidência. O Oaks, eu já comentei com você no vídeo anterior, o Oaks do púlpito falou que você não deve pesquisar a história da igreja em sites ou fontes não autorizados por ela. Você quer conhecer alguma coisa assim, tá? Eu tô só parafraseando. Você quer conhecer a história da igreja? Pesquisa nos sites da igreja, procure materiais que ela te fornece. Por quê? Tá aqui a resposta. A história dele te mostra escancaradamente o porquê. Porque você não pode questionar. Se você parar e você questionar, você vai ver as coisas que antes você não via porque não questionava. Você vive literalmente dentro de uma bolha. Ele foi para uma escola adventista, ele começou a ver coisas lá na escola adventista que ele pensou, tá, mas peraí, será que isso também não acontece na igreja? Ele fala que ele foi criado pelos pais tendo um ego extremamente inflado por ser diferente dos outros rapazes. Essa coisa também os pais, eles têm, né, um manual de noite familiar, tem coisas da primária que tem que ajudar os filhos a cumprirem, justamente para trabalharem no ego dessa criança que vai crescer, um dia vai se tornar um homem ou uma mulher, e ele tem que se sentir especial, ele tem que se sentir diferente dos outros rapazes, ele tem que se sentir melhor do que os rapazes do mundo. Ó, quem se sentia assim uma vida inteira. Eu sempre me senti melhor e superior às minhas amigas. Eu não vou te negar isso, porque é minha realidade. Eu vivia padrões superiores aos padrões delas. Claro que eu era melhor do que elas. Você não sai falando isso aos 4 cantos e você finge ser humilde, tá? Tem mais essa. Mas no fundo você sabe que você se sente melhor do que as outras pessoas, sim. Aí ele começou a questionar. Pronto, agora não prestou. Ele disse que foi criado em um lar que as pessoas comentavam, né, sobre o fato dos negros terem aquela cor, por não terem sido bravos o suficiente, valentes o suficiente. Porque isso é falado, né? Que os negros, eles não foram valentes o suficiente na batalha que houve nos céus. Eles ficaram em cima do muro, né? Quase apoiaram o plano de Lúcifer. Então eles nasceram nessa terra com a cor escura. Eles são amaldiçoados por conta disso. E para ele tudo isso era normal. Mas ele começou a questionar. Ele falou, tá, mas peraí.
Os negros, então, puderam receber o sacerdócio em determinado momento por conta de pressão da sociedade. Poligamia também acabou por pressão do governo. Ele começou a buscar conhecimento de uma forma que a igreja não aprova. Quando você começa a questionar, você já está a um passo da apostasia. Eu escutei isso de um conselheiro de estaca uma vez, porque eu comecei a questionar algumas coisas. E ele falou, só falou isso, ele não se preocupou em me responder, ou perguntar por que eu estava me sentindo assim ou assado. Ele só falou que eu estava a um passo da apostasia. Eu fechei a boca e nunca mais questionei nada. Então, esse é o motivo. Para você ser um bom membro da igreja, você tem que se tornar um zumbi espiritual. Ou seja, já falei inúmeras vezes e vou repetir. Você não questiona, não contraria, não desobedece. Você aceita tudo, quietinho. Porque se você faz quaisquer dessas coisas, agora você já está com o coração endurecido. O nosso querido acabou indo para a missão por uma questão de tradição familiar, que é muito comum. Ah, tá, ele fala aqui também do livro de Mormon, né, que ele se deu conta, ele aprendeu que o índio americano veio do Sudeste Asiático e não do Oriente Médio, por aí vai. Então ele decidiu ir para a missão por pressão, quer dizer, o pai fez missão, o pai nasceu na igreja, o pai fez missão, tios fizeram missão, ele era o único filho homem, e acho que o único filho, ponto final. Então ele foi para a missão. E agora ele voltou depressivo, porque ele já foi com uma mente, ele já foi com um senso crítico aguçado para a missão. Ele não foi como uma vaquinha de presépio, aceitando tudo, acreditando em tudo aquilo sem questionar. Ele já estava questionando. Agora ele se deu conta da diferença da missão, do período que ele fez missão no Brasil e no exterior. Havia diferença. Qualidade de vida, sabe por quê? Porque é uma empresa. E se no Brasil a arrecadação de dízimo é melhor do que num país europeu ou aqui dos Estados Unidos, é claro que as tuas acomodações vão ser inferiores às daqui. Eu sei porque eu também ralei pra caramba na missão no Rio de Janeiro. É uma empresa, porque se fosse uma igreja, se fosse a igreja de Jesus Cristo, todos seriam tratados iguais. Os representantes dele, que são os missionários, que na verdade não são representantes de Jesus Cristo coisa nenhuma, são representantes da igreja, que colocam um crachá na camisa deles com a logomarca dela, né? Se eles fossem realmente representantes de Jesus Cristo, eles seriam todos tratados de maneira igual, no mundo inteiro, independente de qualquer coisa. Mas essa não é a realidade, porque eles precisam ver quem é que está pagando o dízimo. Nas áreas que tem mais dízimo, é claro que eles podem investir um pouco mais. Agora ele desenvolveu, então, depressão, ansiedade. E agora a gente tem aqui mais um caso em que ele tentou o suicídio mais de uma vez. Olha, infelizmente o pai, a mãe, o líder que tá, né, que pensa daquele jeito, que são sim zumbis espirituais, e eu posso falar porque eu já fui uma, eles vão pensar como a mãe dele. Tá? Desculpa, eles vão pensar como a mãe dele, eles vão falar como ela falou aqui, né? Ah, você não questiona, como é que ela fala aqui? Ah, você não tem que ficar questionando, tem que obedecer primeiro, depois aprender a lição. Essa é a maneira de pensar de um bom membro da igreja. Você não questiona, você não desobedece, tá? Então, deles, você só pode esperar esse tipo de atitude, via de regra. Mas eu quero falar para você, querido, que está me escutando, para você, querida, que está me escutando, se você se sente ou se sentiu como esse rapaz aqui, e aí desenvolveu depressão ou outros problemas de saúde mental ao longo dos anos, como membro da igreja, eu quero que você, por favor, me escute. Não tem nada de errado com você, você não está sob a influência de Satanás, você não está em apostasia, você é um ser humano pensante, você está saindo da condição de zumbi espiritual e está reassumindo a tua condição humana, em que você tem
o direito de pensar individualmente, chegar às tuas próprias conclusões e fazer tuas próprias escolhas, tá? No caso né, quando o jovem desenvolve esses sintomas aqui na igreja, você vai escutar: ah, mas tem alguma coisa errada. Peraí, qual foi a última vez que foi ao templo? Como é que tá o estudo das escrituras? Oração individual. Tá jejuando? Tá pagando dízimo? Tá frequentando o templo? Eles precisam que você acredite que todas as soluções para os teus problemas estão lá dentro, porque senão eles vão te perder. Por favor, entende de uma vez por todas que não tem nada de errado contigo. Meu querido, eu espero que você esteja bem. Você não me fala aqui se você está frequentando a igreja ou não, mas eu espero que você esteja bem, esteja em paz, que é isso que importa. Você disse que o bispo e nem o presidente da estaca aceitaram a tua carta de resignação, né? Que você pede para retirar o teu nome da igreja. Bom, então provavelmente você não está mais frequentando. Tudo bem. Olha, eu quero te falar uma coisa. Aqui na descrição do meu vídeo tem, de todos os vídeos, tá? Tem o contato do Tom Alex, ele é um advogado brasileiro, ele está fazendo as resignações para as pessoas que querem seus nomes retirados dos registros da igreja. Ele está fazendo esse processo gratuitamente. Dá uma olhada na descrição do vídeo, entre em contato com o Tom por e-mail e ele vai te ajudar. Ele te representando como cliente dele, a igreja não pode negar a tua resignação. Quando você resigna, você está excomungando a igreja. Por que eu digo isso? Quando eles te excomungam, você tem que se rebatizar. Eles não te consideram um membro da igreja. Você não pode usar os garments, né? Aí você tem que se rebatizar se quiser. Quando você resigna, você está excomungando a igreja. Para você voltar a ser um membro na comunidade, você tem que ser rebatizado, tá? E aí eles não podem, a partir do momento que você resigna, eles não podem mandar ninguém na tua casa representando a igreja, tá? Então tenta esse meio com o Tom Alex, tá? Esse advogado querido que tá ajudando tanta gente a fazer suas resignações gratuitamente, tá bom? É isso aí, meus queridos. Pensa por você mesmo. Decide por você mesmo. É difícil quando você é criado num ambiente de tanta pressão. Mas é possível, tá? Não abre mão da tua felicidade, não. Vai valer a pena. Existe vida após o mormonismo. E pela minha experiência, a tendência é que ela seja 1000 vezes melhor. Viu? Do que quando você era membro da igreja. É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.